Rapaziada, o bagulho é o seguinte, sem muita enrolação, hoje é o melhor episódio que eu já fiz de Jujutsu no Rokunin. Simplesmente tudo que vai acontecer nesse capítulo vai te deixar embasbacado, principalmente se você tá acompanhando desde o início. Pra você que chegou aqui de paraquedas e não sabe do que eu tô falando, a gente tá fazendo uma série de um mangá de vingança, que é a melhor vingança que você vai ver. É a série mais aclamada do canal, a gente já tá fazendo isso há mais de uns 3 meses, então assim, vê a playlist aqui, tem um vídeo inteiro de mais de 1 hora com toda a primeira temporada resumida. Então, como eu sempre digo, se ajeita, pega uma pipoquinha e se preparem para um novo episódio de Jujutsu no Rokunin. O capítulo começa com a nossa turminha da pesada se despedindo da Ryu. Tranquilamente, uma das personagens mais bravas que já apareceram na obra, só que eles estão se despedindo porque ela vai seguir um caminho sozinha, digamos assim. Mas não tá um clima muito triste não, até porque ela é muito alta astral e fala que vai encontrar o Uruma daqui a alguns anos e que eles vão morar juntos. Isso que ela fala pega todo mundo de surpresa, ninguém entende nada, mas ela fala que ela é muito parecida com o Uruma, então eles vão se dar muito bem. E desde aquele dia, a nossa turminha da pesada entrou em bastante problema. O site do Kitami e do Uruma, que se chama Jujutsu, tá pegando fogo, tá sempre tendo alguma atualização, alguma pessoa pedindo ajuda, eles estão sempre se livrando de alguém, até que eles encontram simplesmente um dos caras mais doentes possíveis. Uma menina aparece lá no escritório deles pedindo pra eles acabarem com um cara que se chama King. E não é o King do Discord, mas é bem parecido. Eu vou dar uma resumida rápida, mas esse cara simplesmente arranja as garotas na rua, sequestra elas, leva pra casa e trata como se fosse um cachorro. Só que literalmente. Elas não podem falar, elas têm que latir, têm que agir exatamente como um cachorro. Então o Uruma, versão maturidade, junto do Kitami, vão até a casa desse cara pra acabar com a vida dele. Calma. Eu sei que você tá gostando do conteúdo, e eu sei que você adora assistir um anime. E o melhor lugar pra você assistir um anime, com certeza, mano, é na YouCine, até rimou. Meu pau no teu avô. A YouCine é a melhor plataforma pra você assistir filme, série, desenho e até os seus animes favoritos. Além disso, você pode assistir jogos ao vivo do seu time favorito, seja de futebol, de vôlei, de basquete. E obviamente o melhor de tudo, não tem anúncio e tá no precinho que a gente gosta. Então clica no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e aproveita essa belezura. Muito obrigado, YouCine, e vamos voltar pro vídeo. Então a cena corta e nos mostra o King chegando na sua residência. Só que quando ele chega lá, não tem nenhuma das suas cachorrinhas. Tá tudo vazio. Só tem o Uruma com a máscara dele esquisita e uma orelhinha de cachorro. Ele apaga esse cara e ele acorda numa jaula. Ele acorda todo confuso na jaula sem saber o que tá acontecendo e dá de cara com o Uruma e com o Kitami. Lá, o Kitami tá segurando um telefone, onde a menina que fez a denúncia também tá na linha. A menina do telefone fala que vai deixar ele sair e sobreviver, contanto que ele peça desculpas se humilhando. E assim ele faz. Então ele começa a se humilhar muito, assim, tipo, falando: nossa, me desculpa, eu não sei o que eu tô fazendo, eu sou doente, me perdoe, eu sou uma boa pessoa, eu faço literalmente o que vocês quiserem, só me deixa sair daqui. Então depois de ele se humilhar, a menina no telefone fala: tá, Kitami, agora pode matar ele. O Kitami vai e mostra alguns pequenos parasitas dentro de uma garrafa. Ele fala que esses parasitas, quando entram em contato com o humano vai de base na hora. Além disso, ele começa a alucinar. Então o King fala que o Kitami não é capaz de fazer isso e injetar nele, sendo que o Kitami já injetou. Então ele começa a ter umas pequenas alucinações. Ele para de enxergar o Kitami, para de enxergar tudo que tá à sua volta e começa a literalmente delirar. Todas as meninas que ele via e achava que era um cachorro, na verdade estão dessa forma aí, e ele simplesmente vai com Cristo. Quando a gente vê como é que ele tá de verdade, os parasitas já tomaram conta do seu corpo, deixaram ele totalmente dilacerado. Por mais que essa tortura que eles tenham feito com esse personagem tenha sido realmente muito boa, eu considero ele mais um figurante. Mas agora, o próximo caso que Judica vai ter, vai ser o que realmente vai fazer tudo pegar fogo. É o que eu tô falando, é o melhor capítulo. O mangaka escreveu tanta coisa errada durante esse processo inteiro que parece que ele aprendeu e simplesmente começou a acertar de uma forma que eu não sei nem explicar. Então, num belo dia, o Uruma recebe uma ligação falando quanto tempo Uruman. Caso você não lembre, tinha uma pessoa específica que chamava o Uruma de Uruman. Quem é essa pessoa? Daqui a pouco a gente volta. Então no consultório de Judica chega uma menina loira, muito parecida com alguém que a gente já viu na obra, Kanami. Lembra daquele último capítulo da primeira temporada? O Uruma, assim que vê, ele fala: Kanami? E a menina, em choque, pergunta: como é que você sabe o meu nome? O Kitami pergunta: ué, vocês já se conhecem? A menina nega e o Uruma afirma que eles já se conhecem. Só que tem um problema, não tem como ela ser a Kanami, porque a Kanami que o Uruma conhece
morreu. E realmente, a Kanami que ele conhece não tem aquele sobrenome. Então quem é essa garota? O Uruma fica muito confuso e a gente também, porque ela é igual a Kanami, tem o mesmo nome, só tem um sobrenome diferente, e ela diz e afirma que não conhece o Uruma e nunca viu. Então ela explica o que ela foi fazer lá em Judica. Ela fala que o namorado dela tá muito estranho ultimamente e que tá assustando. Quem é esse namorado, do que ela tá falando, a gente vai saber um pouco mais pra frente. O Uruma começa a conectar algumas coisas. A pessoa que ligou pra ele chamando ele de Uruman era a mesma forma que o irmão da Kanami chamava ele. Um tempo se passa e o Uruma vai de encontro com a pessoa que ligou pra ele. Realmente era o Jun, o irmão da Kanami. Ele ainda tá vivo e, pelo visto, ele tá no clube revolucionário, o clube do Shigoku Kyo. Assim que eles se encontram, o Jun fala que já fazem 5 anos que eles não se veem e ele explica que ele só tá nesse clube revolucionário pra investigar e se infiltrar, digamos assim, porque ele precisa da ajuda do Uruma pra se vingar também. O Jun tenta expressar toda a raiva que ele sente daquele clube e toda a raiva que ele sente do Shigoku Kyo. Ele faz o Uruma e a gente lembrar de tudo que aconteceu com a sua irmã, da forma que ele amava ela incondicionalmente e como ele ficou completamente ferido depois disso. Ele fala que vai deixar o Uruma pensar um pouco e entrega o número pra ele, o número de telefone. E pouco antes de sair, ele afirma que a irmãzinha dele realmente gostava muito do Uruma. Uma forma de tentar convencer ele pela chantagem emocional. Então a cena corta de novo e nos mostra Kitami num terraço, esperando o Uruma. O Kitami ficou muito desconfiado disso tudo e foi dar uma investigada nessa Kanami que apareceu no escritório dele. E quanto mais ele investigava, mais estranhas coisas ficavam. O Kitami achou uma foto da Kanami há muito tempo atrás, com um rosto completamente diferente do que é hoje. Então assim que o Uruma chega, eles começam a conversar e o Kitami fala: Uruma, você não acha essa situação muito esquisita, não? Aparece uma menina que você já não vê há muito tempo. Aparece esse cara que era irmã da menina que morreu. Não parece uma armadilha? E o Uruma fala: com certeza. E eu já sabia disso. O Uruma já parece bem ciente, cara, ele ganhou uma maturidade muito grande. Ele já parece bem ciente de tudo que tá acontecendo e colocou um GPS no Jun pra saber onde ele vai estar, porque ele tem certeza que o Shigoku Kyo tá usando o Jun pra chegar no Uruma. E meu camarada, agora acontece uma coisa no mangá que você fica assim, sem entender. E quando você entende, você sai traumatizado completamente. Mas antes de eu continuar aqui, por favor, meu caro, deixe o seu like no vídeo, porque você sabe que isso me ajuda demais. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixa um comentário pra me ajudar a divulgar cada vez mais o meu trabalho, o meu conteúdo. Comenta algum mangá diferente pra eu falar, ou comenta só alguma coisa bonitinha pra poder me ajudar se você gosta de mim. E se você tiver um dinheirinho sobrando, considere se tornar um membro, porque, mano, isso me ajuda demais a investir cada vez mais aqui no canal, comprando equipamento, e me incentiva muito a continuar também. Então é isso, o aviso tá dado e continue com o vídeo. Então continuando, nos mostra onde tá a Kanami. A Kanami tá na sua casa e lá ela tá meio que desabafando com a sua mãe, mas a sua mãe não é mostrada na cena. Até que de repente chega o pai dela do trabalho, pergunta como é que foi o dia dela e tudo mais, e fala pra ela chamar o seu irmãozinho, o Jun. A gente lendo pensa, isso é o que? Um flashback? Tá acontecendo agora? Como assim o irmãozinho Jun? Quando desce, é simplesmente uma criança. Isso reforça cada vez mais que é um flashback. Mas o garoto não tem nada a ver com Jun. Então a gente vai acompanhando a conversa de família. O pai pergunta como é que foi o dia dela, pergunta como é que foi o dia do Jun, e quando corta pra mãe, a mãe não tá ali e tá todo mundo fingindo que a mãe tá na mesa. Então a situação fica cada vez mais esquisita e a gente só pensa, que merda é essa que tá acontecendo? Então depois desse momento completamente esquisito, a cena é cortada pro Uruma. O Uruma tava acompanhando pelo GPS onde tava o Jun. Então ele decide ir até lá ele mesmo pra ver onde ele tá e o que ele anda fazendo. Quando o Uruma chega onde tava o GPS dele, ele vê que o objeto que ele colocou pra rastrear o Jun tá no chão. Então, de alguma forma, ele já descobriu. E quando ele chega lá, ele vê que o nome na casa é o nome da Kanami. Por que o Jun tava na casa daquela garota, se não é a irmã dele? Então o Uruma tem uma brilhante ideia. Ele toca a campainha e vai ver se a Kanami tá em casa. Quem atende é o pai da Kanami. O Uruma dá uma desculpa falando com um amigo da faculdade e que eles combinaram de terminar um trabalho juntos, até que o pai dela pede pra ele entrar na casa e aguardar um pouco. O Uruma aceita, ele entra lá e conversa vai, conversa vem, e ele pergunta, ué, mas a Kanami tá onde? E o pai solta uma frase já bem esquisita. Fala que ela tá com o mestre dela. O Uruma não entende. Como assim mestre? Que tipo de mestre? O que ele tá falando? A gente vai descobrir já já. Até que então chega o Jun, a criança. Assim que ele chega e vê que tem uma visita em casa, ele fica com uma cara muito assustada. O pai pergunta, tá assustado com o quê? Fica aí um pouquinho com a visita, eu vou fazer uma comida pra vocês e aí vocês ficam brincando aí, tudo bem? Moleque, a criança, completamente em choque, pede ajuda pro Uruma sem falar uma palavra. Ela começa a fazer as letras de help. Alguma coisa tá muito errada. E mano, simplesmente quando a cena corta, nos mostra a Kanami. A Kanami acabou de fazer aquelas coisas com o namorado dela, aparentemente, ou o mestre, como o pai dela fala, e ela vai tomar um banho. E quando a gente vê quem era esse namorado e quem era esse mestre, quem tava na cama com ela, irmão,
Era o Jun, o irmão da Kanami que perdeu a vida. O que tá acontecendo? Que bagulho doentio é esse? Quem é essa família da Kanami? Quem é essa Kanami? E por que o Jun tá com alguém que é igual a Kanami, a irmã dele? Mano, que bizarro. Isso aí, meu querido, a gente vai ter que ver no próximo capítulo de Jujutsu no Rokunin. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, a nossa série de Jujutsu no Rokunin tá chegando cada vez mais próxima do fim. Esse, se eu não me engano, é o penúltimo ou antepenúltimo episódio que a gente vai ter, porque o mangá entrou em hiato. O cara não posta mais muita coisa, já tem um tempinho. Mas eu te garanto que tudo de perturbador que você já viu até agora só vai piorar cada vez mais. Tem esse negócio esquisito de irmã com o Jun, com a Kanami que morreu e voltou ou não é a Kanami. Mano, cada pergunta vai ser respondida e você vai ficar cada vez mais assustado com as coisas que estão acontecendo. Então é isso, um beijo galerinha e lembre-se rapaziada, sejam gentis e o resto, mano, o resto é que se foda.